Quais os limites da justiça quando a saúde é um direito de todo cidadão previsto na Constituição? Este é o assunto do Sala de Convidados de hoje, que está começando agora. Nós, gestores, temos que fazer uma certa escolha de Sofia. O que é mais importante? O meu recurso é finito. Atender um paciente com câncer, atender um paciente com uma cirurgia bariátrica. Nós temos um número cada vez maior de demandas no judiciário. Isso pode ser por vários fatores. Um fator, maior conscientização da população quanto aos seus direitos. Não prestando assistência à saúde, ele está descumprindo a Constituição. Para conversar com a gente, estão no estúdio Alexandre Costa, professor da Universidade de Brasília e membro do grupo Direito Achado na Rua. Vera Pepe, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz. E Vinícius Cavaleiro, promotor de justiça, titular da Promotoria de Saúde da Região Metropolitana 2 do Ministério Público. E você também é nosso convidado. Participe através do site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. De um lado, a demanda do usuário. De outro, a falta de recursos para o gestor. E no meio disso tudo, a saúde do cidadão como dever do Estado. Uma equação difícil de resolver. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Com essa frase incluída na Constituição brasileira, foi criado o Sistema Único de Saúde. Muito além disso, a inclusão da saúde como um direito constitucional concede ao cidadão brasileiro o direito de exigir do Estado acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Mas até que ponto é possível cumprir essa determinação constitucional? O que significa ter direito à saúde no Brasil e em que medida o Sistema Único de Saúde consegue concretizar esse direito para os mais de 190 milhões de brasileiros? Nós, gestores, temos que fazer uma certa escolha de Sofia. O que é mais importante? O meu recurso é finito. Mais uma vez, o que é mais importante? Atender um paciente com câncer, atender um paciente com uma cirurgia bariátrica, uma criança que é alérgica à lactose, a leite, aos leites normais, entregar um medicamento para alguém que é hipertenso, cardiopata, diabético, é muito difícil. A Constituição atribuiu ao Estado determinadas obrigações, entre elas o dever de prestar assistência à saúde. Ora, não prestando assistência à saúde, ele está descumprindo a Constituição. O reconhecimento dessa obrigação constitucional abriu as portas do Judiciário para reivindicações de tratamentos e medicamentos que não estão sendo disponibilizados pelo SUS. Nós temos um número cada vez maior de demandas no judiciário. Isso pode ser por vários fatores. Um fator, maior conscientização da população quanto aos seus direitos. Quanto mais conhecimento, mais a pessoa sabe se o direito está sendo lesado. O que houve, na verdade, foi uma sobrecarga de ações, né? Uma multiplicação de processos a ponto de ter que se criar um setor separado no tribunal só para que examinasse previamente os receituários médicos que embasavam as ações individuais. Marcos é autor de um dos mais de 240 mil processos relativos à saúde que tramitam no Brasil. Aos 52 anos, diabético tipo 1 e doente renal crônico, há 5 anos ele se submete a 3 sessões semanais de diálise através do SUS. O tratamento alterou suas taxas hormonais e causou problemas ósseos. O único remédio capaz de evitar o agravamento desse quadro ainda não está disponível no Brasil e custa R$ 900 por mês. Nós só conseguimos através da justiça, porque ele não pertence à grade do SUS. Eu acredito que, como já teve um outro medicamento, que é usado por renal crônico, chamado Renagel, esse medicamento era conseguido também só através de justiça. De tanto ter muita justiça, ele acabou sendo incorporado à grade do SUS, esperando que esse Senicaltet também seja incorporado para poder melhorar a situação do pessoal que não precisa entrar na justiça para poder receber o medicamento. Tem situações de medicamento previstos na lista do SUS. Tem medicamentos não, que às vezes o custo do medicamento ou o custo do tratamento
individual superem muito um tratamento que poderia ser feito com outro medicamento para várias pessoas. Marcos levou 3 meses para ganhar a ação e começar a retirar o medicamento na Secretaria de Saúde. Por 2 meses recebeu o remédio, mas no último mês foi informado de que o medicamento está em falta e por isso está há 30 dias sem a medicação. Infelizmente, o Brasil é isso, né? Eu me enganaram, não sei, me deram 2 meses, não vão conseguir me dar o resto, os outros meses. Eu acho que se tem uma ação judicial, tem que ser cumprida essa ação. Eles não respeitam a ação judicial, o prejudicado é o paciente. Se o juiz dá uma sentença, não devia ter execução. As pessoas deveriam cumprir a decisão do juiz. Mas não é o que ocorre. Não é o que ocorre. A pessoa que resistiu ao processo também resiste ao cumprimento da sentença. E o grande problema do judiciário hoje é a execução. O secretário de Saúde do município de São João de Meriti, Oscar Berro, se vê constantemente diante da execução de sentenças judiciais. Eu já tive quase para ser preso várias vezes. Por quê? Não é porque a gente não queira fazer. Alguém me pede, por exemplo, que eu entregue 20 latas de leite para uma criança por semana. Aí, só se eu fizer o cálculo de quanto dilui, a criança ia ter que tomar uma piscina de leite. Então, isso é uma má-fé de quem pede. Para a procuradora do Ministério Público, Márcia Tamburini, a judicialização se tornou um mecanismo de mudanças importantes no país. A meu ver, o que está ocorrendo hoje não é a judicialização à saúde, é a judicialização da cidadania. Bom, vamos lá. Eu vou deixar essa pergunta que a Yasmine faz, a repórter faz na cabeça dela durante a matéria, que é o que significa o direito à saúde no Brasil, na nossa Constituição? Essa pergunta vai estar sempre pairando aqui sobre nós. E queria começar pela última questão que ela traz. Dentro de todas essas discussões levantadas pela matéria, ela fala em um determinado momento que talvez essa judicialização da saúde esteja apontando uma maior conscientização das pessoas em relação ao seu direito. Essa é uma possibilidade? A gente pode entender isso como concreto, como real? Eu creio que sim. Eu acho que é um movimento talvez de uma década para cá, nessa busca constante do acesso à justiça, né? Isso, inclusive, é debatido no meio acadêmico, nas escolas de direito, de que forma você vai ter acesso, então, à satisfação da sua pretensão, o que você pretende da vida e aquilo que a Constituição lhe dá como possibilidade de exigir e em face de quem? Quem deve te prestar aquela satisfação? E à medida que esse debate ele foi crescendo, tanto no meio acadêmico quanto nos meios sociais também, eu acredito que isso veio também de uns tempos para cá, aumentando essa demanda em face do Estado, que o Estado, por sua essência constitucional, Estado social, provedor de direitos, como a Carta hoje se coloca, como foi dito. A Constituição, no artigo 9.6, ela diz que é direito do Estado prover assistência à saúde, né? Então, mais do que o direito do cidadão, ela colocou do outro lado quem deve quem deve prestar esse tipo de serviço. Que é o Estado. Tanto que é o Estado, no termo geral. Na parte da saúde, eu acho que a gente vai, talvez, debater um pouco mais, dentre as figuras que compõem o Estado brasileiro, quem especificamente deve ser o ente. E aí se começa a discutir, então, qual dos entes federativos deve prestar que tipo de direito, que tipo de assistência à saúde, em qual quantidade e com que pessoa, para qual finalidade, enfim. Mas a Constituição ela dá esse norte, essa atenção, para o acesso universal e igualitário. Esse é o princípio. Mas antes, uma outra conscientização, será que a gente tem também, acompanhando esse aumento da compreensão do direito à saúde, a gente tem um aumento da compreensão de como funciona o nosso sistema de saúde? Eu acho que a reportagem levanta coisas importantes, porque o direito à saúde, ele tem um lado que é prestacional, né, que o Estado deve prestar ações, e tem o outro lado que é o do direito à saúde, a uma política de saúde que de fato faça uma inclusão, não é? Que tenha um financiamento que lhe permita, né, fazer essa inclusão, e o fato de que, de verdade, qualquer outro país, existem poucos países no mundo onde o direito à saúde está dentro da Constituição.
mesmo esses países, eles têm um limite prestacional. Então, eu acho que a grande discussão é como é esse equilíbrio mesmo, não é? Porque as tecnologias entram cada vez mais modernas, 20% delas vão ter algum problema, vão ser retiradas do mercado, ou vão dar um problema de segurança, podem levar a riscos à saúde. Então, dependendo de que tecnologia é essa que está incorporada e que tecnologia é essa que está sendo utilizada, já foram retirados alguns medicamentos que já foram judicializados, inclusive do mercado internacional. Então, essa é uma delicadeza, né? Como que se garante o acesso à saúde, direito à saúde, que não é só o prestacional, mas e quando for o prestacional, algo que seja, de fato, reconhecidamente seguro e adequado para aquela pessoa. Tem um movimento aí da sociedade de conscientização que progressivamente vai se organizando na demanda pelo direito à saúde. E essa demanda, ela pode ocorrer da forma mais diversa possível. Pode ocorrer por políticas públicas específicas, com movimentos sociais que demandam políticas públicas, ela pode ocorrer via judiciário. O que foi colocado aqui é via judiciário. Como é que a demanda de indivíduos quer a prestação jurisdicional para que lhe garanta o direito à saúde num caso específico em que há demanda por uma internação, por um tratamento ou por um medicamento. E aí o dilema é colocado da seguinte forma: a gente tem um limite de orçamento para ser trabalhado. Como é que a gente vai trabalhar esse limite de orçamento, sendo que a gente não tem controle sobre as demandas, não tem controle sobre como é que a população vai sofrer as consequências de determinadas epidemias ou determinados tipos de males que ocorrem na sociedade. E como é que os mecanismos tecnológicos podem prover assistência à saúde, seja por fármacos, seja por algum tipo de tecnologia. E a gente está nesse dilema e tem que prover o direito à saúde. E como é que a gente faz? É que a questão do financiamento, né, que ela aparece o tempo inteiro como pano de fundo para isso que a gente está conversando aqui, claro que é muito difícil ter um financiamento que abranja toda essa demanda e essas tecnologias crescentes e muitas coisas que muitas vezes ainda nem estão completamente conhecidas, mas são divulgadas e as pessoas querem ter acesso àquela promessa. Mas, por outro lado, a gente sabe também que o subfinanciamento é uma constante do SUS desde a sua fundação. Né? Então, quando a gente fala de financiamento, a gente fica entre essas duas. Não há um financiamento para essas questões estratosféricas, mas também não há ainda o financiamento desejado para que a gente possa ter um direito mais adequado, né? Eu acho que o financiamento é um dos aspectos. Talvez ele ganhe alguma importância, mas ele está a reboque também de outras questões, não é? Por exemplo, de que outros atores que têm em torno disso. Então, às vezes, a indústria farmacêutica também não entra na licitação. O gestor tem que fazer mais do que uma licitação para comprar aqueles medicamentos que, em geral, houve uma mudança muito grande no perfil dessas demandas. Então, na década de 80, quando se começaram as demandas judiciais com os medicamentos para HIV, antirretrovirais, isso fazia parte da política do Ministério da Saúde da política de AIDS do Ministério da Saúde. Né? Hoje, essa demanda ela vai modificando. Então, hoje, as novas tecnologias, elas são as mais demandadas e, muitas vezes, no estudo que tem sido feito pelo Brasil, elas vêm para, inclusive, indicações que não são indicações registradas no país. Então, é um medicamento que tem registro, mas aquela indicação não é exatamente a indicação para o qual ela está registrada. Então, o gestor ele também tem o dever de proteger a saúde da pessoa, né? Se ele acha que aquela tecnologia não é a mais adequada para aquela pessoa. Uma outra questão é a questão das demandas de internação, não é? Claro que o Estado tem que ter alguns outros dispositivos que não sejam a UTI para aquelas pessoas que precisam ter um outro atendimento. Né? Mas muitas vezes não é exatamente a UTI aquela coisa que ele realmente, de fato, precisa. Então, tem várias questões. E o gestor está no centro delas, né? O financiamento. O gestor está no meio dessas questões porque ele tem que lidar. Se a indústria farmacêutica não entrou na licitação, ele não tem acesso àquele medicamento para disponibilizar. Né?
E é interessante, né? Porque o Berro, ele coloca isso com muita clareza, né? A escolha de Sofia a que os gestores estão submetidos dentro dessa disputa. Há uma grande teia, né? Se pensarmos a assistência à saúde como um todo, ela é composta por uma infinidade de relações jurídicas das mais diversas. A mais simples talvez seja a relação entre o cidadão, pessoa que necessita do tratamento, da assistência à saúde de uma maneira geral, e o poder público, porque dessa forma a Constituição dispôs que tem que ser da forma universal e igualitária. Então o acesso dele a cobrar do Estado, lato sensu, uma determinada providência, ela é bastante facilitada hoje em dia. Só que a forma pela qual o Estado concebe aquela ordem e as ações que ele é obrigado a desenvolver até que aquela pretensão seja satisfeita, isso vai passar por uma infinidade de relações jurídicas. Então temos regras de direito financeiro, fiscalizações de órgãos de controle externo, nós temos regras de direito administrativo para aquisição de medicamentos, nós temos regras das mais diversas para construção e aquisição de equipamentos, contratação de profissionais, enfim. É preciso gerir uma grande máquina complexa, talvez muitas das vezes cara, porque os equipamentos de ponta normalmente são mais caros, às vezes até importados, enfim. Então há uma complexidade de normas realmente bastante grande no que está por trás da satisfação daquela pessoa. Mas eu vejo, penso e já pude inúmeras vezes estar presente nessas discussões sobre o que fazer e de que forma, é de que a pessoa que, talvez por falta de conhecimento específico sobre o tema, ela quer, na verdade, satisfazer aquilo rapidamente. Porque a demanda de saúde dela normalmente é emergente. Pois é. Isso é o contrassenso de como o Estado atua. O Estado atua com diversas normas, isso faz com que ele não seja tão rápido, e as relações jurídicas se dão de uma maneira muito mais rápida do que a relação jurídica entre o Estado e as suas diversas outras concepções, até que aquela satisfação seja efetivamente prestada. Por isso, esse contrassenso. A pessoa, quando ela quer emergencialmente, ela faz o que tiver ao alcance dela para obter. Sim. E, às vezes, faz, inclusive, até contrário ao que o Estado usualmente está acostumado a fazer para prestar aquele tipo de assistência. E demanda ao Judiciário e o Judiciário. E o Ministério Público, a Advocacia da União, os procuradores de Estado, tem que se ver diante de uma situação concreta, diante do gestor público, diante do cidadão, e como é que vai atender ao pedido e à demanda. É um direito. Agora, como é que esse direito deve ser satisfeito? Se é que é satisfeito dessa ou daquela forma, como é que vai gerar essa decisão? Porque tem a questão dos gestores, mas tem a questão da judicialização, que afeta a gestão também. Uhum. Porque a judicialização, tem, por exemplo, naquele caso que foi mostrado ali, o Marcos, né, que aparece na matéria, ele traz bastantes... Adoro conjugar bastante no plural, né? Que descobri que pode, agora eu uso. Porque ele traz bastantes questões para a gente discutir. Porque a primeira vez que ele entrou na justiça, que ele conseguiu, logo depois esse remédio foi incorporado. Então existe um aspecto da judicialização positivo no sentido de que abre... Ele trouxe né? Traz para dentro do sistema uma necessidade que provavelmente é plausível, tanto que foi incorporada. Mas há casos, que aí o Berro demonstra na fala dele, há casos de má-fé evidente e de excessos na judicialização, que acabam, inclusive, nublando que a gente perceba quais são esses outros casos importantes, né? Então, pode-se... Uma das questões que aparece é um aproveitamento dessas questões todas de direito por pessoas de má-fé, como ele fala, que também se interpõe nessa discussão? Exemplos como esse há muitos exemplos dessa forma. Mas eu também gosto de chamar a atenção de que, por outro lado, não digo um gestor, o ente público, muitas das vezes, não está preparado para atender a necessidade mais comezinha. Estamos aqui discutindo, né, estávamos conversando sobre antes do programa, de que em determinados aspectos, determinados entes públicos não tem a sua rede de atenção básica bem estruturada. Não tem profissionais na quantidade mínima necessária para fazer funcionar serviços essenciais. Mas isso na área nunca de foi saúde. judicializado, né? Já teve alguém que disse o que entra na justiça para a organização da rede básica de um lugar? Sim, hoje o Ministério Público está começando a se preparar e já vem cobrando do gestor a organização da rede de atendimento. Talvez isso vá melhorar lá na ponta a necessidade de medicamentos e tratamentos mais complexos. Talvez em virtude de longos anos sem a prestação de um serviço básico de saúde, isso pode ter prejudicado muito o funcionamento da rede como um todo, a ponto de se exigir hoje medicamentos de alta complexidade, tratamentos de alta complexidade. Mas isso passa mais pela questão dos movimentos organizados? Também.
Não necessariamente, porque a questão é complexa justamente por causa disso, porque existem N fatores, existem N atores. Os atores, eles são diversos, por exemplo, os indivíduos multiplicados por um número infinito demandam por saúde e demandam judicialmente também. Há o interesse de laboratórios, né? Há o interesse de empresas de medicamentos, de artefatos de medicina. E há as organizações sociais, né? Grupos socialmente organizados que demandam por direitos de forma coletiva. Como é que gera um processo administrativo que consiga conciliar tudo isso e gerar o atendimento da melhor forma, da forma mais adequada e que consiga gerar o desenvolvimento, consiga gerar atendimento em relação às empresas e, sobretudo, o direito à saúde dos cidadãos? Existem, esse caso do Marcos? Marcos, o Marcos, ele é muito interessante, porque ele é uma pessoa jovem que chegou à hemodiálise por diabetes e provavelmente porque ele não teve o tratamento do diabetes dele precocemente feito, não é? Então, isso, na verdade, seria, assim, um problema na atenção básica que o levou precocemente a entrar na hemodiálise, porque em outros países você entra na hemodiálise muito mais tarde. Então, isso é uma questão do direito, não é, ao tratamento tempestivo no momento em que você precisa precocemente. Isso é um desafio para o sistema, isso é uma coisa. A outra coisa são as demandas que são individuais e como é que você coletiviza essas demandas daquilo que de fato beneficia o cidadão e que a rede pública não tem. Então, existem algumas categorias que você pode ter. Então, claro que o direito à saúde, ele é muito bom, não é? Ele levou as pessoas a poderem pleitear quando o Estado falha. Isso, é claro que quando aquilo está dentro das listas do próprio Sistema Único de Saúde, essa demanda é mais do que necessária, não é? Então, existem coisas que hoje são indiscutíveis em qualquer discussão sobre isso, né? O medicamento que está na lista do SUS e ele não teve acesso, o serviço de atenção básica, as coisas que já fazem parte do sistema, né? A discussão grande hoje é exatamente nisso que você ponderou. São aqueles que ainda não estão e que pode ser um atraso na incorporação. E o outro, aquilo que não deveria estar e que não tem não tem ainda evidência, é tão novo que não existe ainda evidência de que aquele medicamento seja de fato melhor do que o que já existe. E aí, quando a gente vê o lado individual, né, e a gente é uma necessidade real da pessoa que está pleiteando na justiça, né? E aí a gente fica porque muitas vezes se diz, mas essa necessidade é individual, a gente está falando de uma saúde coletiva. E aí esses estudos que demonstram a quantidade de financiamento necessário para atender as demandas, faz a comparação com o orçamento que aquela pasta tem para toda a coletividade, e a gente fica nesse dilema, nessa escolha de Sofia. Tirando de lado as pessoas a má fé, esses excessos que a gente sabe que existem, essas necessidades reais de sofrimento, né, de vida e morte, elas são impactantes, né? A gente fica... É muito curioso conversar com as pessoas que estão à frente desse processo. O Vinícius trabalha com isso no dia a dia. Um juiz que é demandado, que tem um laudo, ele pressupõe como legítimo, e vê uma pessoa na frente dele que diz para ele, olha, se eu não receber tal medicamento, que a Constituição me assegura o recebimento, eu vou morrer. E o laudo afirma isso. Você, como juiz, vai pensar na política pública, no orçamento, na forma... É muito difícil, né? Você tem o atendimento pronto, imediato. E existem formas de você, assim como se organizam através de listas, por exemplo, de medicamentos, e é mais ou menos disposta a rede de atendimento em diversos setores, pelas diversas portarias do Ministério da Saúde, sobre quem presta que tipo de assistência, em que quantidade, com qual necessidade. Isso é mais ou menos regrado, isso nos dá o norte. Muito embora às vezes ali é outro parênteses que eu gostaria de abrir também, talvez para a gente discutir, a falta de compreensão. O cidadão já entendeu que ele tem um direito à assistência à saúde, mas talvez ainda não tenha compreendido bem como funciona o SUS. Sim. Em essência, eu acho que é um debate interessante para fazermos aí a longo prazo. Mas mais do que isso, é saber que o poder público também, por sua vez, ele fica um pouco de pé e mão amarrada, mas ele tem outros mecanismos de rediscussão de orçamento, de financiamento, que são as próprias pactuações.
Então, quase sempre, quando é demandado por uma determinada ação judicial, quase sempre é o município que se coloca à frente dessa demanda, ou sozinho ou em conjunto com o Estado. E quase, muito pouco, talvez menos, seja a União, porque já se compreende que o município, por ser um ente público vocacionado a estar perto da população, ele, via de regra, vai ser acionado no primeiro momento. No entanto, ele dispõe de mecanismo de pactuação, refinanciamento, alteração de teto, outros tipos de discussões no âmbito interno orçamentário e de organização de gestão, em que ele pode reequilibrar essas forças, trazendo para ele, mantendo com ele essa responsabilidade condicional, solidária, objetiva e por aí vai, mas ao mesmo tempo podendo repactuar com outro ente que também seria obrigado a prestar aquela assistência, mas que por ele estar hoje à frente, ele está sendo obrigado a emprestar mais assistência. E aí ele pode rediscutir a política orçamentária dele. É a questão que foi bem colocada aqui. A judicialização extremada da má-fé leva a um desvirtuamento do sistema. Ok. Mas a de boa-fé, muito embora, ela pode às vezes até orientar o sistema sobre a real necessidade da população que ele, às vezes, gestor, não tinha conhecimento. Sabe-se que determinadas demandas, determinadas doenças, determinados tratamentos que não existiam em períodos anteriores, hoje são mais necessários. E o gestor talvez venha a se conhecer disso justamente através das demandas individuais. E não é só o sistema público de saúde que é alvo da judicialização. Sim. O sistema privado também. Um dos assuntos que a gente vai ver no próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre SUS, Direito e Justiça. Nossos convidados são Alexandre Costa, do grupo Direito Achado na Rua, Vera Pepe, da ENSP Fiocruz e Vinícius Cavaleiro, do Ministério Público. No bloco anterior, a gente levantou uma série de questões que surgem a partir da judicialização, né? Uma delas, que inclusive encerrou o bloco, é como há a judicialização, existem muitos pedidos, muitas demandas de má-fé que acabam criando problemas para os gestores e desestruturando o sistema.